Eu quero trazer uma pequena reflexão para nós essa noite. Depois nós estaremos também celebrando a ceia do Senhor, tá bom? Gênesis, capítulo de número 4, nós vamos fazer essa leitura a partir do verso de número 1. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam. A palavra do Senhor diz assim no primeiro versículo: Adão teve relações sexuais com Eva, eu estou na versão NVI, a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Caim. Ela disse: tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Deu à luz também Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas não para Caim e a oferta destes. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Amém? Só até aí. É interessante que nós fazemos a leitura da Bíblia e sempre tem um texto, irmãos, que ele sempre vai comunicar algo novo para a gente, ou vai trazer algo que renove a nossa fé, ou amplie o nosso entendimento, visto que todos os anos nós fazemos a leitura anual. E esse texto do capítulo 4, esse ano, ele me deteve um pouco, dentro daquilo que o Senhor já tem ministrado ao nosso coração, de como nós devemos desenvolver a nossa vida com o Senhor. E desenvolver a nossa vida em relacionamento com Deus nos leva a cada dia a vivermos, a despertarmos em nós mesmos sentimentos novos, produzidos pelo Espírito Santo, segundo aquilo ele vai comunicando a nós pela sua palavra. E o que é que me chamou a atenção aqui? Vemos na história que tanto Caim quanto Abel são filhos de Adão com Eva, né, o primeiro casal que Deus ali criou, e que cada filho deles, depois de, eu entendo aqui, de adulto, cada um deles foi naturalmente desenvolver o seu talento, a sua habilidade, a sua vida. Só que não é somente a sua vida. A nossa vida também ela toca diretamente a maneira como nós nos relacionamos com o Senhor. Então, tudo que nós desenvolvemos está ligado também a como nós nos relacionamos
com o Senhor, sim ou não? Vocês entendem isso? Que tudo que nós fazemos para o Senhor, seja o nosso trabalho, a nossa profissão, seja a nossa vida no lar, em casa, o nosso relacionamento com toda a nossa família, com os amigos, tudo que nós fazemos toca em uma vida com o Senhor. Não existe nada em nossa vida que não vá comunicar esse relacionamento com Deus. Então veja como isso é importante. E o que eu quero destacar aqui? Eu quero destacar aqui o verso 2, isso mesmo, que vai dizer: deu à luz também Abel, irmão dele quem? De Caim. Abel, o que Abel fazia? Pastoreava ovelhas. E Caim cuidava do campo, cultivava a terra. Então, cada um desenvolveu o seu talento, a sua habilidade, a maneira de fazer as coisas, de como desenrolar a vida. E cada um deles ali foi realmente fazendo aquilo que eles se identificavam, vamos dizer assim. O verso 3 vai dizer assim: passado algum tempo, porque eles estão crescendo, eles estão amadurecendo, eles estão desenvolvendo uma vida. Passado algum tempo, porque nós saímos aqui do momento em que Eva concebeu os 2 filhos, para uma vida já adulta, onde eles agora estão vivendo uma vida também produtiva. Adão recebeu a responsabilidade de cuidar e de lavrar o jardim, e por sua negligência ele agora estava fora, e ele agora tinha que trabalhar para produzir sustento para sua casa. E agora os seus filhos também começam a seguir o caminho, começam a desenvolver uma vida produtiva. Então você vê que isso é uma dádiva de Deus, nós produzirmos. Aí vai dizer assim: passado algum tempo, Caim, o irmão mais velho, entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. Então preste atenção, cada um deles aqui vieram diante do Senhor trazer uma oferta ao Senhor. Nós vamos ver que nos textos anteriores não há nenhuma reivindicação de Deus por oferta ou coisa semelhante. Não há. Então o que é que nós entendemos aqui? Que há neles uma disposição voluntária, sim ou não, de ofertar algo a Deus. E nesse texto, algumas coisas me chamam a atenção. O que é que me chama a atenção? É a forma de como cada um deles vai fazer isso. Quando fala de Caim, diz assim: Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos. Quando fala Abel, diz assim: Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas, ou seja, os 2 vêm ali diante do Senhor e traz a sua oferta. Os 2 tiveram a mesma atitude, as mesmas ações, certo? O mesmo intento, o mesmo propósito. Agora presta atenção numa coisa. Na sequência do texto, o Senhor olhou com agrado para quem? Vocês estão acompanhando aí? O Senhor olhou com agrado para Abel, joia, e sua oferta, ok? Mas não para Caim e oferta
dele ou deste. Perceba, queridos, que o texto mostra para nós que o Senhor, Ele não está interessado simplesmente na oferta. Não é a oferta que vai recomendar Caim ou Abel diante do Senhor. Porque primeiro Deus, o texto diz, o Senhor olhou com agrado para a oferta de Abel. Está escrito assim? Não. Está escrito como o Senhor olhou com agrado para Abel. Então, primeiro Abel se fez agradável diante do Senhor. Veja como isso é importante. Porque muitas vezes nós não entendemos isso, irmãos. Nós não entendemos a nossa importância, o nosso valor e de como Deus, Ele está preocupado mais conosco do que aquilo que nós podemos produzir para Ele. Porque para Ele nós não podemos dar nada, porque Ele fez todas as coisas e para Ele são todas as coisas. Então nós de nós mesmos não podemos produzir nada, ainda que em algum momento essa oferta de Abel vai ser aceita também. Mas perceba que primeiramente quem foi aceito foi Abel. Foi Abel que se tornou agradável diante do Senhor. Mas muitas vezes nós queremos que a nossa oferta, a maneira como nós fazemos, e quando eu falo de oferta aqui, irmãos, eu não estou me referindo a valores. Eu estou me referindo àquilo que nós dedicamos a Deus com a nossa vida. Como nós prestamos um serviço, um culto, como nós olhamos para um irmão, como nós suprimos a necessidade de um irmão, como muitas vezes a gente chega no ambiente onde nós nos reunimos e vemos se ajeitamos a cadeira ou não, são coisas simples, porque nós estamos envolvidos nesse contexto. E esse contexto é saudável. E esse contexto, ele vai revelar quem somos nós, nas nossas relações. De como nós lidamos uns com os outros. Nós vamos falar de ceia. No texto de 1 Coríntios, quando Paulo começa a tratar da ceia, ele diz assim, olha, nisto eu não vos louvo, porque quando vocês se reúnem, não se reúnem para melhor, mas para pior. Olha que coisa interessante. E está falando para uma igreja que ele começa nos primeiros capítulos exaltando ela, falando que foi uma das igrejas que receberam dons espirituais, que nenhum dom faltou à igreja. Era uma igreja que tinha uma diversidade de dons, de manifestação do Espírito Santo muito grande, mas que nas sequências Paulo vai destacar algumas atitudes carnais daquela igreja. E ele vai dizer, olha, eu não pude falar a vocês como a espirituais. Mas como Paulo fala um negócio desse para aquela igreja, sendo que aquela igreja tinha todos os dons manifestos. Era dom de revelação, era dom de profecia, era dom de curar, dom de milagres. Coisas extraordinárias aconteciam naquela igreja. Era uma igreja avivada. Todo mundo ouvia falar dos dons, da manifestação da graça de Deus sobre a igreja de Corinto. Porém, Paulo diz que aquela igreja era uma igreja carnal. E o que é que Caim e Abel nos revela aqui? Duas naturezas, irmãos. Uma natureza que vai querer fazer as coisas de maneira carnal, que só vai simplesmente querer entregar algo para Deus, desvinculado daquilo que de fato Ele é e de como Deus o vê. E não funciona, porque com Deus não tem barganha, não tem troca. Ó Deus, eu vou lhe dar isso aqui e o Senhor envia a barra aí para mim, tá certo? Não funciona assim.
Com Deus tem que haver uma entrega. Tem que haver um relacionamento. Não é oferta por oferta. Eu quero citar aqui um outro texto, no livro de Atos. Atos, capítulo de número 10. Atos, lá no Novo Testamento, o 5º livro do Novo Testamento, capítulo 10. Vou falar aqui rapidinho sobre a história do centurião chamado Cornélio, e que fala também um pouco de oferta, de esmola, e eu quero que vocês prestem atenção nisso, como isso vai edificar o entendimento de vocês, a maneira de como nós devemos nos relacionar com Deus. Todos acharam aí? Atos capítulo 10, dá um ok aí para mim. Amém? Glória a Deus. O texto vai dizer o seguinte: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Amém? Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: as suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Olha que coisa interessante. A sua oferta subiu. Não só as suas ofertas, mas ele fala as suas orações. Perceba que não é a oferta simplesmente. Não era uma oferta, tome aqui. Não. As suas orações e as suas ofertas subiram diante de Deus como memorial. Estão registradas diante do Senhor. Então, se existe oração, existe um relacionamento, sim ou não? E quando nós olhamos o texto um pouco antes, diz que Cornélio, junto com toda a sua casa, eram religiosos e tementes a Deus. Então há um relacionamento, há uma vida aqui. Ainda que eles ainda não tivessem conhecido a Jesus, vivia segundo a antiga aliança, ou tinha um conhecimento do Deus vivo, e eles serviam a Deus com sua consciência. Agora o anjo aparece para dizer: olha, as suas esmolas dão testemunho de quem você é diante de Deus. Porque ela subiu junto com suas orações, subiu junto com a sua vida. E qual é a instrução aqui, de forma resumida, que o Senhor dá para Cornélio? Manda chamar a Pedro, porque Pedro vai dizer a você o que é que vocês devem fazer. Ele manda chamar Pedro, reúne sua casa. Pedro vem numa casa de um gentil, aonde até então não era, os judeus não tinham esse hábito. Jesus diz: não vai lá, eu tenho um negócio para fazer na casa dele. Ele vai, e chega lá, quando Pedro começa a falar do Evangelho de Jesus, o Espírito Santo cai sobre cada um deles. E aí Pedro fica atônito, diz: poxa, se Deus não negou a eles o Espírito, como nós vamos negar a eles o batismo das águas? Ou seja, eles foram batizados primeiros com o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então você vê como Deus, Ele ama o relacionamento, como Ele quer
dar mais dele para nós. Um povo que era ali, fazia parte dos inimigos de Israel, porque eles pertenciam a Roma, um centurião, mas esse homem era temente a Deus, e ele tinha esse relacionamento com Deus, e Deus queria dar mais dele para eles, que era a salvação. Mas que a maneira como eles serviam a Deus, dando as esmolas e no temor de Deus, nesse relacionamento com Deus, gerou fruto de salvação para eles. Vocês entenderam? Voltando lá para Gênesis. Voltando para Gênesis. A partir do verso 5, 4. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel. O Senhor se agradou de Abel. A pergunta que fica, irmãos, é: Deus, Ele tem se agradado de nós, do que nós fazemos, de como nós fazemos? Nós temos um coração perdoador fácil? A gente consegue perdoar fácil as pessoas que nos ofendem? A gente consegue reconciliar fácil quando a gente tem as nossas tretas, seja na convivência da comunidade, da igreja, ou em casa, ou no trabalho, quando a gente tem uma demanda com um colega, ou até mesmo com o chefe? A gente é fácil de parar para ouvir e de entender que às vezes a gente tem que dar um passo atrás para poder promover um ambiente saudável, em paz com Cristo? Porque são essas coisas que vão nos tornar agradáveis diante do Senhor. Não é a gente puxar um valor do nosso bolso, sabe? Um valor significativo, como fez Ananias e Safira, que mentiram e trouxeram diante do Senhor um valor grande, mas que não era o valor de fato que eles tinham vendido a propriedade, e por isso morreram. Não se trata disso. Não se trata dos fariseus, que ensinavam as pessoas a fazerem as coisas, a obedecer a lei do Senhor. Olha, guarde o sábado, olha, não peque, não faça isso ou aquilo, mas eles mesmos, muitas vezes, não faziam. Então não se trata disso, do que nós podemos ofertar a Deus nesse sentido. Porque o que Deus está mais interessado, de fato, é em você. Como está o seu coração? Como estão as suas relações com as pessoas? Porque tudo se revela na nossa relação. João vai dizer: olha, aquele que ama o seu próximo tem o amor de Deus, mas aquele que não ama o seu próximo está em trevas, e o amor de Deus não está nele. Então, como nós vamos poder dizer, eu amo a Deus, se eu não consigo amar o meu próximo? Lá, mas o que tem a ver isso com oferta? Tem tudo a ver, gente. Tem tudo a ver. Porque a coisa lá na frente vai se desdobrar nisso, na relação dos irmãos. O Caim, que era carnal, que estava fazendo a coisa para comprar Deus, que estava fazendo a coisa para ganhar uma moral diante de Deus, e quando ele vê que ele não é aceito, e a sua oferta também não é aceita, que o texto diz assim,
O Senhor olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas não para Caim e a sua oferta. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu, mudou, transfigurou-se. Então perceba que a natureza de Caim começa a ser revelada. Quando ele viu que não foi aceito, e isso é um problema nosso, porque nós queremos sempre ser aceitos. E quando nós vivemos, principalmente a questão da comunidade, que tem às vezes, toda a comunidade, ela tem os grupos, e às vezes tem um grupo que a gente, poxa, eu gostaria de fazer parte daquele grupo ali, não é verdade? E aí às vezes, sente que às vezes o grupo, ele é um pouco fechado. E aí a gente não se sente como aceito. E isso vai ampliando para relações, seja no trabalho, seja em casa. Às vezes nós não nos sentimos aceitos pelos nossos pais, pelos nossos amigos. E isso vai crescendo. Imagine não ser aceito por Deus. Mas por que não é aceito por Deus? Será que simplesmente Deus não aceitou a Caim e largou por isso mesmo? Nós vamos ver o seguinte, verso de número 6. Então disse o Senhor a Caim: por que você está irado, Caim? Há motivo para você estar irado, Caim? Por que desfaleceu o seu semblante? Me diga aí, por que você mudou? O que foi que aconteceu? Ou seja, Deus está numa relação natural. Ele não se agradou, mas a coisa continua, não para. Beleza, Deus, eu não agradei o Senhor, eu vou melhorar então. Tem alguma coisa aqui que eu fiz que não agradou o Senhor. Mas não foi essa a reação de Caim, porque Caim é carnal. E todas as vezes que nós formos rejeitados, nós teremos uma reação ou carnal, fechar a cara, embrutecer, endurecer o coração, ou então procurar fazer melhor, ser humilde. Poxa, realmente eu poderia ter feito melhor. Faltou dedicação, faltou empenho da minha parte aqui, faltou eu me aplicar mais nisso, ser atento, observar, consultar o Senhor. Faltou isso. Mas beleza, vamos lá. E o Senhor pergunta, por que desfaleceu o seu semblante? Olha o que o Senhor fala no verso 7. Se você fizer o bem, ou se você fizer melhor em algumas outras traduções, não será aceito, aqui está, não se levantará. Ou seja, a porta não está fechada. A porta do relacionamento, do ser aceito, não está fechada. Às vezes nós achamos que fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, e usar a desculpa, não, Deus conhece o meu coração, Deus tem a obrigação de aceitar, irmãos. Não é assim, gente. Não é assim. Aqui está o exemplo. Aqui Caim pode dizer, poxa, cara, eu separei o dia todo, velho. Separei, procurei as melhores frutas, selecionei tudo direitinho, sabe? Juntei tudo, armei no cesto, tal, tive todo um esforço. E tu não considerou isso? A gente. Isso somos nós, diante de Deus. E ficamos zangados com Deus. Às vezes vai ser assim. Deus, ele não vai se agradar. Deus, ele não vai gostar daquilo que nós trouxemos e apresentamos para ele. Ele vai dizer para nós, melhora isso aí. Vai lá, faz de novo. E nós vamos ter vários exemplos na Bíblia. Um exemplo, rapidinho, Anderson. Quando Davi resolve buscar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava na casa de Obed-Edom, se não me falha a memória.
Davi reúne o povo, não vamos buscar a arca, gente. Vamos trazer a arca de novo para o lugar dela, vamos. Aí vai todo mundo, aquela coisa toda, festa e tal. Aí eles preparam uma carroça com bois e bota a arca em cima. E aí vem trazendo, todo mundo festejando. A proposta foi boa, certo? Mas a forma não. No meio do caminho os bois tropeçam. Uzá, amigo de Davi, vai tocar na arca, que ninguém podia tocar na arca, gente. Só quem podia tocar na arca eram os levitas. E não era qualquer levita. Eu não sei se era a turma de Gerson, ou era os coatitas, eu não sei. Mas tinha uma turma que era responsável pelos utensílios do tabernáculo. E aí Uzá toca na arca. E quando Uzá toca na arca, Deus racha ele no meio. Morreu na hora. A intenção, mas a forma. Então perceba que as coisas para Deus não é de qualquer jeito. Aí Davi volta triste, deixa a arca lá abandonada em outro canto. Eu acho que foi agora que ele deixou na casa de Obed-edom. Não foi isso? Massa. E aí ele volta novamente, aí depois de um tempo ele ora ao Senhor, reúne os levitas, e aí agora sim, ele lê, busca nos livros como é que faz a coisa, consulta na palavra, e agora ordena os levitas, e aí traz a arca. O povo vem celebrando, e Deus se agrada de Davi. Então não é de qualquer jeito. Diga, Anderson. Só um minutinho. Tem uma parte na Bíblia que Deus ele rejeita a oração, né, em caso de que o marido ele esteja brigado com a mulher. Eu não sei onde é que né, mas fala sobre isso também, sobre a rejeição da oração por conta de conflitos internos na família, no caso. Perfeito, isso mesmo. Está no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, quando fala para os homens coabitar com entendimento com as suas mulheres, para que as suas orações não sejam retidas. Então veja que não é simplesmente orar. Eu sou casado, mas aí aborreço, tenho um trato mal, não honro. Irmão, a oração, por mais que eu esteja orando, jejuando, enquanto eu não passar a tratá-la como a palavra me instrui, como marido, como cabeça, como servo, como aquele que cobre ela, como aquele que dá honra para ela, a oração não sobe. Poxa, imagine. Então, para Deus não é coisa de qualquer jeito. E foi isso que o Senhor falou para Caim. Mas disse, olha, mas se tu fizer o bem, não vai ser aceito. Então, a porta não estava fechada. A porta estava aberta. A questão é que muitas vezes a gente não quer recomeçar para fazer direito. A gente quer empurrar em Deus de qualquer jeito, goela bate, meu irmão. E não é assim que funciona. Deus, ele é santo. Amém? Eu quero abrir só mais um texto para a gente fechar aqui em Eclesiastes. Eclesiastes está aí perto de Salmos, você vê em Salmos, Provérbios. Aí você vai achar Eclesiastes, capítulo de número 5. Capítulo de número 5, só para a gente fechar aqui, está quase fechando. A gente não fecha aqui, fecha no outro texto. Eclesiastes, capítulo de número 5. Se você achar Salmo, você que de repente está se norteando, você vai Salmo, Provérbios, e aí você acha Eclesiastes. Amém? Aqui ele vai dizer aqui, quando for à casa de Deus, preste atenção no que você faz. Preste atenção no que você faz. Aproxime-se para ouvir, em vez de oferecer sacrifícios de tolos, que nem sequer sabem o mal que fazem. Olha que coisa. O que é mais importante quando chega-se na casa de Deus, na casa do Senhor, ou na congregação, no lugar onde os santos estão reunidos?
É falar? É fazer voto? É fazer compromisso com Deus? Não. Mas é parar e ouvir qual é o direcionamento, o que é que Deus quer e espera de cada um de nós. Ouvir é melhor do que falar, é melhor do que fazer voto. E se fizer o voto, cumpre. Não chega no meio do caminho e diz assim, Deus não deu, isso não vai rolar. Então é melhor ouvir em que oferecer sacrifícios de tolo que nem sabe o mal que fazem. E ele vai dizer ainda mais, não abra a boca precipitadamente, nem se apresse no seu coração para proferir alguma palavra diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, sejam poucas as suas palavras. Das muitas ocupações brotam os sonhos. Aqui não. Então, que sejam poucas as nossas palavras. Que sejamos cuidadosos diante do Senhor. Que tenhamos o temor de Deus para andar de maneira correta, agradar o Senhor. Amém? Voltando lá para Gênesis capítulo 4, agora a gente fecha. Capítulo 4, a partir do verso 6, quando o Senhor diz a Caim, por que você está irado? E aí o Senhor chama a atenção de Caim no verso 6, e diz para Caim, no verso 7, se você fizer o bem, não se levantará, não será aceito. Se porém não fizer, saiba que o pecado o espreita à porta e ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Vamos encerrar aqui. Geralmente, quando nós não somos aceitos, ou somos reprovados, ou somos criticados, porque tem a crítica, irmãos, e a crítica. Nós vivemos hoje um tempo onde as pessoas não aceitam críticas, querem elogios. Cuidado com os elogios. Eu prefiro a crítica de um irmão que me ama do que o elogio de um irmão que não me ama. É melhor o tapa de um amigo do que o beijo de um inimigo, tá? Então tome cuidado. Porque a crítica, ela vai me fazer melhorar. Mas o elogio não. O elogio vai ajudar a inflar o meu ego, a achar que eu sou alguma coisa, quando na verdade nós não somos nada, é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Mas Caim não teve esse cuidado, como muitos às vezes entram pelo caminho de Caim. Deixa a ira tomar conta do coração, e o que foi que ele fez? Ele matou o irmão. Primeiro homicídio na Bíblia. Primeiro relacionamento de irmãos termina em morte. Por conta de quê? De uma rejeição, de uma não aprovação. Veja como isso é sério. Pessoas que desenvolvem traumas porque não se sentiram aceitos em casa, na sua família. Claro que isso aí, muitas vezes, é uma deformação da própria família. Mas uma vez que você agora é aceita aí em Cristo Jesus, essas deformações, elas têm que ser dissipadas pela presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus, ele começa a habitar em mim, todas essas coisas doentias que nos acompanham por gerações, elas têm que ser vencidas em Cristo. E não digo isso para vocês apenas de forma teórica, eu digo para vocês sobre aquele que viveu um jugo de família muito difícil. E o Senhor nos curou, nos abençoou. Tem coisas que a gente tem que melhorar a vida toda, não tem para onde correr. Até morrer eu tenho que melhorar. Mas nós não podemos deixar com que a ira domine
esse sentimento negativo, perverso, que vai brotando por conta de uma rejeição, por conta de uma reprovação, ou porque não conseguiu fazer parte de um grupo, ou porque fez errado, foi chamado a atenção na empresa, talvez perdeu até a promoção por conta daquilo. Faça melhor, melhore, dê o seu melhor. Não se deixe vencer por isso. É isso que Satanás quer. Mas vença o mal fazendo o bem. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus.